não pode ser nada feito, nem requerimento, nem nada. Tá certo? Parecendo separado do tudo. Comissão de Justiça, verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 106ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, cumprimentando os senhores vereadores presentes, munícipes que nos dão a honra da presença, ouvintes da Biguaçu FM, internautas, aos quais desejamos a todos uma boa noite. Convido o vereador José Braz da Silveira para assumir a primeira secretaria da Casa. Na sequência, convido o vereador Lédio Gerard para que faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, internauta, ouvinte da Rádio Biguaçu FM, boa noite. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, Romanos no capítulo 8 e o 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradecemos a participação do vereador Lédio Gerard e, na sequência, convidamos o primeiro secretário substituto, José Braz da Silveira, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 105ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 21 de maio de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente convidou o vereador Nassete Tomás de Souza que fizesse a leitura da Bíblia e em seguida ocupasse o cargo de primeiro secretário. Solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos: ofício número 308 do gabinete da Prefeitura Municipal, encaminhando cópia dos relatórios de gestão fiscal com dados e informações da execução fiscal do primeiro quadrimestre de 2012. Ofício número 61 de 2012 da CIBIG-CDL, informando o calendário de eventos aprovados em reunião no dia 10 de maio, na Casa do Empreendedor, Geron 786-2012, da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, comunicando a autorização de liberação de recursos
Requerimento número 11, 2012, de autoria do vereador Naceto Tomás de Souza, solicitando informações ao Executivo Municipal quanto ao número de funcionários e impacto financeiro na folha de pagamentos. Moção de apoio número 01, 2012, solicitando manutenção do curso pré-vestibular da UFESC, da Universidade Federal, para alunos da rede pública de ensino. Indicação número 149, 2012, de autoria do vereador Lédio Gerhardt, solicitando que seja colocada iluminação na praça do bairro Prado de Baixo. Indicação número 150, de 2012, de autoria da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando a roçação e limpeza urgente no terreno baldio localizado na rua Fernando Martinho de Souza, Jardim Carandaí. Indicação 151/2012, de autoria do vereador Lédio Gerhardt, solicitando a colocação de um braço de luz nas servidões Antônio Domingos de Campos, na servidão Antônio Domingos de Campos. Indicação 152/2012, de autoria do vereador Lédio Gerhardt, solicitando iluminação na Escola Básica Municipal Bom Viver. Indicação 153/2012, de autoria do vereador Lédio Gerhardt, solicitando a limpeza da vala em frente à casa do senhor Valdemir, na rua 13 de Maio. Indicação número 154/2012, de autoria do vereador André Clementino da Silva, solicitando a ampliação de rede de energia elétrica de 2 postes de 2 luminárias na rua João Antônio da Gama, comunidade de Tijuquinhas. Indicação número 158, de autoria da vereadora Salete Orlandina Cardoso, propondo análise e posterior encaminhamento de projeto de lei estabelecendo parceria entre a Prefeitura Municipal e a construtora Espíndola. Indicação 159/2012, de autoria da vereadora Salete Cardoso, solicitando a retirada das árvores plantadas na Praça Soldado Célio de Oliveira, no bairro Jardim São Miguel. E projeto de lei número 33/2012 do Poder Legislativo, que declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Quadrangular e dá outras providências. Não havendo mais matéria a serem lidas, passamos às manifestações parlamentares. Usou da palavra a vereadora Salete Orlandina Cardoso e os vereadores André Clementino da Silva, Vilmar Astrogil Tuta de Souza, José Braz da Silveira, Lédio Gerhardt, Naceto Tomás de Souza e Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais inscritos para as manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, foi deliberado o seguinte documento na ordem do dia. Moção de apoio 01/2012, de autoria da vereadora Salete Cardoso, subscrito pelos demais vereadores, solicitando manutenção do curso pré-vestibular da Universidade Federal para alunos da rede pública de ensino, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matérias a serem deliberadas e nem inscritos para as explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2012, Projeto de Lei número 17 e 24/2012 do Executivo em primeira votação e requerimento lido no expediente. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de maio, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Naceto Tomás de Souza, como primeiro secretário ad hoc, lavrou a presente ata que, após lida e discutida, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, ainda com o primeiro secretário, José Braz da Silveira, solicitamos que seja feita a leitura das matérias constantes do expediente do dia.
Indicação número 160/2012, assunto redutor de velocidade. Autor André Clementino da Silva. André Clementino da Silva, vereador infrafirmado, nos termos do regimento, solicita seja este encaminhado a Vossa Excelência, o qual tem por objetivo a retirada dos redutores de velocidade da Rua Cônego Rodolfo Machado, em frente ao Repan, no número 1750. Tá. Conforme pedido feito através de abaixo-assinado dos moradores. Desta forma, solicito a instalação de lombadas asfálticas, assim proporcionando segurança e não mais poluição sonora. É isso aí. Abaixo-assinado está anexo. Indicação número 161/2012. Limpeza de calçadas. Autor, vereador Naceto Tomás de Souza. Vereador Naceto Tomás de Souza, com assento nesta casa, vem por meio do regimento interno solicitar a Vossa Excelência a limpeza das calçadas ao longo da Avenida Marcondes de Matos. Senhor Prefeito, senhores vereadores, considerando o aspecto de saúde pública, faz-se necessário a limpeza das calçadas ao longo da Avenida Marcondes de Matos, pois no estado que se encontra, com dejetos de animais, fica imprescindível a limpeza do mesmo para que não coloque em risco a saúde dos munícipes que ali circulam. Indicação 162, manutenção de rua. Autor, vereador Naceto Tomás de Souza. Vereador Naceto Tomás de Souza, com assento nesta casa, com amparo no regimento interno, requer a Vossa Excelência a manutenção da Avenida Francisco Roberto da Silva, no bairro Centro. Senhor Prefeito, senhores vereadores, a Avenida Francisco Roberto da Silva, no bairro Centro, necessita com urgência de manutenção, pois o estado em que se encontra vem causando transtornos aos moradores locais, haja vista ser uma rua calçada, mas possui muitas lajotas soltas e com muitos buracos que a Casan vem fazendo. Sendo assim, solicita ao Executivo Municipal devido empenho em atender a indicação que irá beneficiar os munícipes dessa região. Indicação 157/2012, assunto Rua Rio Branco. Autor, vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, vereador infrafirmado, vem nos termos do regimento interno desta casa solicitar a Vossa Excelência a colocação do estacionamento da Rua Rio Branco em 45 graus e construção de uma ciclofaixa na Rua Rio Branco. Senhor Prefeito, senhores vereadores, a Rua Rio Branco é hoje uma via arterial do trânsito de Biguaçu, assim como a Rua 7 de Setembro tem uma caixa de rodagem extremamente larga. Por ali também deslocam-se diariamente uma grande quantidade de modais, enquanto o passeio não comporta o número de pedestres. Os ciclistas se dividem entre a caixa de rodagem e o meio-fio. A caixa de rodagem da rua hoje é subutilizada, já que a rua é de sentido único. Assim, sugerimos o alargamento do passeio, a implantação de uma ciclofaixa bidirecional compartilhada, além de colocar o estacionamento rotativo em 45 graus, aumentando consideravelmente o número de vagas de estacionamento. São esses os documentos do expediente, presidente. Agradecemos a participação do nosso primeiro secretário substituto, José Braz da Silveira, e hoje, por entendimento entre os senhores vereadores, não haverá manifestação parlamentar, passando-se então ao intervalo regimental.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência para colocar em apreciação do plenário para dar continuidade à sessão sem intervalo. Pois não. Desta forma, eu submeto à apreciação do plenário a sugestão do vereador André Clementino da Silva para que possamos dar continuidade à sessão. Os que concordarem, permaneçam como estão. Muito bem. Não havendo nenhuma objeção, nós daremos sequência à 106ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu. Hoje, tendo tão somente a prestação de contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2010. Tal decreto tem da Comissão de Finanças e Orçamento os votos favoráveis do presidente Manuel Ayrton Pereira, do secretário José Braz da Silveira e uma observação do membro Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, que solicita aos demais edis vereadores que, conforme irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, peço a reapreciação das referidas contas de 2010. Vereador Tuta, este é o parecer técnico. 2 votos favoráveis e uma solicitação de reapreciação de contas. Então eu coloco em votação o parecer técnico da Comissão de Finanças. Me permite uma colocação? O parecer foi aprovado, presidente. 2 votos a 1, o parecer foi aprovado. Então não há que se botar em votação o parecer, porque o parecer, 2 votos a 1, aprova. A observação que o vereador Tuta faz, que a gente respeita, deve ser submetida ao plenário no momento da apreciação das contas, se assim o plenário entender. Mas o parecer foi pela aprovação. Colocação perfeita, vereador José Braz da Silveira. Deste modo, então, eu coloco o projeto de decreto legislativo 02/2012, que versa sobre a prestação de contas do prefeito José Castelo Deschamps no ano de 2010, prestações de contas de 2010. Consta desse projeto um ofício do Tribunal de Contas do Estado, comunicando a você que o eclégio plenário deste tribunal, em sessão de 19/12/2011, quando o julgamento do processo PCP 11-0013-7278, assunto: prestações de contas do prefeito referente ao exercício de 2010. Origem: Prefeitura Municipal de Biguaçu exerceu decisão que segue em anexo juntamente com o processo acima mencionado. Atenciosamente, Francisco Luiz Ferreira Filho, secretário-geral. Este processo, ele aponta algumas irregularidades. Eu acho que é interessante até que o vereador José Braz da Silveira, o primeiro secretário, faça a leitura para que as irregularidades sejam tomado conhecimento dos senhores vereadores. Processo PCP 11-0013-7278. Assunto: prestação de contas do prefeito referentes ao exercício 2010. Responsável: José Castelo Deschamps, Unidade Gestora, Prefeitura Municipal de Biguaçu, Unidade DMU. Parecer prévio. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data em sessão ordinária com fulcro no artigo 31 da Constituição, 113 da Constituição do Estado, 1º e 50 da Lei Complementar número 202 de 2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio do relator, aprovando-os e considerando ainda que é da competência do Tribunal de Contas
no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelos prefeitos municipais. 2. Ao emitir parecer prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atende-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábeis, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente e conformação à norma constitucional, legal e regulamentares, bem como a observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais. Terceiro, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos balanços gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil, e todos os órgãos e entidades vinculadas ao orçamento anual do município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, e em cumprimento aos artigos 113, parágrafo 1º, 59, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 50 da Lei Complementar 101 de 2000. Quarto, os balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais e os demonstrativos das variações patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão de parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2010, com exceção das recomendações a seguir indicadas. 5. O parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições. 6. É da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o artigo 113 da Constituição do Estado, o julgamento das contas do governo prestadas anualmente pelo prefeito. 7. A apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo. 8º, a análise técnica e o parecer prévio deste tribunal sobre as contas anuais do governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidades os administradores, inclusive o prefeito quanto ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos poderes e órgãos do município, bem como aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com o artigo 58, parágrafo 1 e 59, inciso 2, e 113 da Constituição do Estado. 9. As recomendações indicadas neste parecer prévio, embora não impeçam a aprovação das contas do governo relativas ao exercício 2010, requerem a adoção de medidas saneadoras pertinentes. 10. A manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante parecer número 6.596 de 2011. Emite parecer 6.1. Recomendando à Egrégia Câmara Municipal de Biguaçu a aprovação das contas anuais do exercício 2010 do prefeito naquele município à época. Ressalva a não abertura de crédito adicional no primeiro trimestre de 2010 e, consequentemente, não evidenciação da realização de despesas com os recursos do Fundeb, remanescentes do exercício anterior, no valor de R$ 214.872, em descumprimento ao estabelecido na Lei 11.494. Recomenda à Prefeitura Municipal de Biguaçu, com o envolvimento e responsabilidade do órgão de controle interno, a adoção de providências para a prevenção das seguintes deficiências apontadas no relatório. Divergências no valor de R$ 279.000 entre os créditos autorizados consoante do comparativo da despesa autorizada com a realização do anexo 11,
no valor de 180.958 reais. E o apurado através das informações enviadas ao sistema de módulo planejado, caracterizando a afronta ao artigo 75, 90 e 91 da Lei 4.320. Divergência no valor de R$ 19.520,41, apurado entre a variação do saldo patrimonial financeiro e o resultado da execução orçamentária, considerando o cancelamento de restos a pagar, em afronta ao artigo 102. Atraso na remessa dos relatórios do controle interno, referente ao parágrafo 2º, 5º e 6º bimestre, em desacordo com o artigo 3º e 4º da Lei Complementar 202. Recomenda ao responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências imediatas quanto a irregularidades mencionadas no capítulo 7 do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Relatório DMU 5617/2011. Recomenda ao município de Biguaçu que, após o trânsito em julgado, divulgue esta prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meio eletrônico, de acesso público, conforme preconiza artigo 48 da Lei Complementar 101, Lei da Responsabilidade Fiscal. Recomenda à Câmara de Vereadores de Biguaçu a anotação de verificação do acatamento pelo Poder Executivo das observações constantes do relatório do DMU. Solicita à Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. 6.8. Determina a ciência deste parecer prévio à Câmara Municipal de Biguaçu. Determina a ciência deste parecer prévio do relatório do voto do relator que o fundamentam, bem como o relatório DMU. Ata 84/2011, tal. Conselheiros presentes: Luiz Roberto Herberts, presidente; César Filomeno Fontes, Salomão Ribas Júnior, Wilson Rogério Vandal, Júlio Garcia, Adicélio de Moraes Ferreira Júnior e Sabrina Nunes Yonken. Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: Mauro André Flores Pedroso. Auditores presentes: Gerson dos Santos Sica e Kleber Muniz Xavi, relator. Desta forma, após ser lidas as observações do Tribunal de Contas do Estado, nós damos abertura à discussão do projeto do Decreto 02/2012. Em discussão. Vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que dão honra da sua visita, nossos internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Senhor presidente, estou subindo, usando esse espaço, até em forma de coerência dessa casa, com as contas de 2008 do então prefeito Ivo de Lagnello, o qual, da mesma forma, talvez um pouco diferente, mas conforme foi solicitado pelo Tribunal de Contas, a apreciação das contas do ex-prefeito Ivo, da mesma forma que tem alguma restrição, como tem essas contas também, essa casa, por unanimidade, inclusive 2 vereadores do PMDB, o qual não temos medos do que da transparência e da honestidade do ex-prefeito Ivo, aprovamos, acatamos o pedido do vereador Wilson, do PP, para a repreciação das contas de 2008 ao Tribunal de Contas. Bem, dessa forma, senhor presidente, conforme consta no processo,
a empresa ICAM, Instituto Catarinense de Modernização Municipal, ele entrou com uma representação apresentada por essa empresa, a qual foi acatada pela Igreja Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sendo que foi dado ao município o princípio do contraditório e ampla defesa ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O tribunal analisou a defesa proposta pelo município e achou insuficiente as alegações para alidir irregularidade apontadas, constante do relatório da DLC INSP.2 DIV.4, número 018/2010, tendo em vista que para a decisão gerou o acordo número 432/2010. Entre eles, senhor presidente, e demais colegas vereadores, considerando que foi efetuada audiência do responsável, conforme consta na folha 42 do presente auto, considerando que a justificativa e documentos apresentados são insuficientes para elidir irregularidade apontada pelo órgão instrutivo constante no relatório dessa DMI. O tribunal, ele determina, estou pulando para a gente não, ele determina ao senhor prefeito Castelo de Champs, determina ao senhor José Castelo de Champs, prefeito municipal de Biguaçu, que se abstenha de prorrogar o contrato número 362/2009, oriundo da tomada de preço número 107/2009, em fase de irregularidade constada no edital, na forma prevista do caput, segundo o artigo 49 da Lei Federal 866/93, com termo previsto para o dia 30 de 6 de 2010. Esse contrato aqui, colega vereador, se refere, pastor Ansete, à empresa que dá consultoria à prefeitura, que é a do seu Ademir de Champs, segundo comentários, parente do prefeito. Alerta, no inciso 6.4, alerta a Prefeitura Municipal de Biguaçu, na pessoa do senhor prefeito Castelo de Champs, acima qualificado, da imprescindível tempestividade e diligência no cumprimento da determinação exarada por este tribunal, como a constante do item 63, que determina desta deliberação sob pena de aplicação das exceções previstas no artigo 70, inciso 1º da Lei Complementar Estadual número 202, conforme o caso julgado irregular das contas na hipótese de reincidência no descumprimento, determinação dos termos do artigo 18, inciso 1º do mesmo diploma legal. Isso quer dizer, pastor Ansete, que foi encontrada irregularidade na licitação, a tomada de preço, foi aplica-se ao senhor prefeito, ao senhor José Castelo de Champs, prefeito municipal de Biguaçu, com fundamento no artigo 70, inciso 2º da Lei Complementar 202, artigo
109, inciso segundo do regimento interno, as multas abaixo relacionadas, fixando-lhe o prazo de 30 dias a contar da publicação desse acordo no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar o Tribunal o recolhimento ao Tesouro do Estado das multas combinadas, sem a que fica, desde logo autorizado a encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observando o disposto no artigo 43, tal. E aqui está, R$500 pela exigência de comprovação de inscrição da empresa licitada no Conselho Regional de Contabilidade previsto no artigo tal. Edital, uma vez que tal exigência não está adequada aos objetos licitados e não está fundamentada em lei, contrariando o disposto no artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal, no inciso 1º do artigo 3º da Lei Federal, da Lei 866/93. 6.2.2, R$500 em face da exigência pelo menos 3 profissionais qualificados para atendimento dos objetos previsto no inciso 10.1.6 do edital, contrariando o disposto no artigo 30, inciso 1º da Lei Federal, a 866/93. 6.2.3, R$500 devido à exigência de todos os profissionais de comprovação de aptidão via atestados com quantidade mínima de horas para desempenhar atividades permanentes e compatível com objetos contratados previsto no item 10.1.7 /B tá, 10. Bem, que não estava cumprindo os horários dos profissionais. 6.2.4, R$500 em virtude da exigência de atestados iguais ao objeto licitado, previsto no inciso 1º, e aí vai, do edital, contrariando o previsto do inciso 1º do artigo 3º, artigo 30 da Lei Federal. 6.2.5, R$500 em razão da exigência comprovação do recolhimento de emolumentos para impugnação e o recurso privado federal. Isso para os demais colegas vereadores ter uma ideia. A contratação da empresa de gestão pública, consultores, associação, sócio simples, aqui. E primeiro, ela foi contratada pela prefeitura, o valor de R$121.200 no prazo de um ano. Essa empresa, conforme a outra empresa entrou no NDMA, ela estava irregular. O tribunal condenou a contratação dessa empresa e proibiu que fosse renovado o contrato. Mesmo assim, o prefeito renovou o contrato de 2009 a 2010. Aqui está aqui o contrato 302.1/2010, que foi a renovação, aditivou novamente o contrato. Outro valor de R$127.837,28. Além dessa, teve a segunda, está aqui, 302/2009, contratação da empresa, também, né, no valor de R$136.311. Enfim, senhores, eu não acho justo
de maneira nenhuma. Eu acho que vai ser a maior incoerência que essa casa vai cometer com o prefeito que foi o Ivo de Lagnello, por acusações também que eu já estava respondendo em juízo, e nós aprovar, eu pediria aqui para que nós aprovasse a repreciação, para que essas contas também, assim como a do Ivo de Lagnello, foi para a repreciação, para tirar as dúvida esta levantada por os nobres colegas vereadores, também essa fosse levada para que o Tribunal de Contas realmente avaliasse. Eu tenho aqui, senhor presidente, não quero me alongar muito, mas tem aqui os valores total, os pagamentos dessa empresa, né, a qual foi contratada nesse valor. Todo mundo conheceu, começou com 3 funcionários, depois um deles passou a ser secretário, depois não sei por que motivo se mandou de Biguaçu, foi embora de Biguaçu, não sei se esse mesmo funcionário continua na mesma empresa ou não continua. Enfim, eu acho que o Executivo, como Tribunal de Contas, merece, ele tem que dar a resposta desse processo. Por isso, eu peço aos nobres colegas vereadores, né, tanto da bancada do PMDB, como aos outros vereadores, né, aqui, o pastor Assete, o vereador Lédio, o qual também votou favorável à repreciação das contas do Ivo, principalmente a pessoa que a gente acredita do vereador Lédio, pela pessoa ser uma pessoa coerente, justa, por fato de ter, né, da religião que o prega, para que realmente se cumpra a lei e doa quem doer, né? A gente conta também, né, a vereadora Salete, o vereador José Braz, lógico que, de uma forma também, ao vereador Douglas, a gente pede esse pedido, mesmo que não tenha participado da outra votação, mas eu acho que Biguaçu, né, nós como representantes do povo, independente aqui de que foi feito, e eu quero dizer com muito orgulho, o PMDB votou favorável à repreciação das contas do IVA, porque entendemos que a gente não deve, não temos medo, né? Por isso, eu peço aos nobres que votem sobre a repreciação das contas do prefeito, para que o Tribunal de Contas nos dê uma olhada com carinho, para que essas dúvidas a gente possa, até mesmo, que eu disse na outra sessão, da sessão do que possa provar e mostrar a sua inocência. Portanto, presidente, quero agradecer, boa noite, muito obrigado. Continua em discussão. Vereador José Braz Douglas Borba. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos que se fazem presente aqui hoje. Boa noite, em especial, aos nossos rádio ouvintes da Biguaçu FM e também a todos os internautas que nos assistem. Ouvimos atentamente aqui a explanação do nosso vereador Tuta, ex-prefeito, e ele tem experiência já em prestações de contas, né, Tuta? Porque foram 8 anos já que as suas contas passaram aqui por essa casa, e a gente teve, ao longo desses 8 anos, e eu, se me permite falar, eu sou formado em Direito, sou advogado, e o trabalho de conclusão de curso de Direito aqui na Univale de Biguaçu foi exatamente sobre esse tema, sobre a aprovação de contas, análise do Tribunal de Contas e aprovação do Legislativo das contas do Executivo. E nós tivemos aqui, ao longo dos 8 anos do administrador anterior, equívocos administrativos, pode-se dizer assim, muito mais graves do que o ora apresentado. Por exemplo, no primeiro mandato do ex-prefeito, Tuta, não foram cumpridos os 25%, teve um ano, não me falo em memória, 2004 ou 2005, não foi cumprido os 25% da educação e nem os 15% da saúde. Por detalhe, foi 24, alguma coisa e 14, alguma coisa. O Tribunal de Contas enviou as contas para o Legislativo, recomendando a rejeição das contas.
2004. E nem por isso as contas... Permita, paz. Olha, eu tenho certeza, e aqui temos o vereador Manuel Aires Pereira, vereador Salete, tem alguma coisa equivocada. Porque a partir do momento que o Tribunal de Contas, e principalmente nesse ano, que eu não tinha a maioria na Câmara, automaticamente, conhecendo alguns vereadores que passaram na época que eu sofri, e muito, a minha coisa tinha sido tranquilamente, não tem rejeitada, mas encaminhada. Não faz sentido. O que eu tento dizer é o seguinte: esses equívocos administrativos realmente acontecem. E acredito, certo, que os levantamentos do Tribunal de Contas já foram ali analisados, veio com aprovação, certo? Veio recomendando a aprovação do Tribunal de Contas, e acredito que as contas devem ser aprovadas por esse motivo. Não vejo, do vereador Tuta, não vejo motivo para que a gente envie novamente ao Tribunal de Contas para reapreciação, até porque o parecer deles já foi aprovado. Ô, senhor presidente, só acompanhando já o pronunciamento do vereador Douglas, eu acho que o vereador está equivocado, vereador. Em 2004 eu era vereador nesta casa, como as contas vieram em 2007, eu era o presidente desta casa, e em momento algum, nos 8 anos, veio recomendação para rejeição de conta. Se você tiver como me provar que houve o pedido do Tribunal de Contas pedindo a rejeição, eu vou concordar com o seu pronunciamento. Agora, o que Vossa Excelência acabou de falar é uma acusação grave e um discurso eleitoreiro. Me perdoe, vereador, me perdoe o que você fez agora. Você jamais deveria ter colocado a dignidade de vereadores que passaram nessa casa em 2004, que votaram em 2007, dizendo que nós aprovamos contas que vieram rejeitadas. Você agiu de má fé, vereador. Não deveria ter agido desta forma. Me desculpe. Vereador Vilico, talvez tenha me entendido mal ou alguma coisa assim, mas na verdade eu posso trazer documentos depois e compartilhar com o vereador sobre esse caso, mas não é esse caso que está em análise, não é isso que a gente está apreciando. Não, você botou a dignidade de vários vereadores que passaram por essa casa, dizendo que nós aprovamos contas que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Eu tenho 16 anos nessa casa, nunca vi uma conta vir rejeitada pelo Tribunal de Contas. E quem é vereador nesta casa, como já no passado também, como foi o vereador Braz, o vereador Nassete, nunca vem pedindo a rejeição das contas. Nunca. Vem pedindo, sim, a aprovação, olhando as restrições remanescentes na prestação de conta. Agora dizendo o quê? Pede a rejeição e vem rejeitada? Não, vereador. Você foi muito infeliz na sua colocação. Eu peço desculpas de público, então, vereador Bilico, sobre a forma errada do que eu me pronunciei, mas foi exatamente isso. Vieram com restrições do Tribunal de Contas, no tocante aos 25% e aos 15%, e não estou aqui, vereador, para denegrir a imagem de ninguém, muito menos para fazer discurso politiqueiro. Eu estou aqui para analisar as contas do ano 2010 e eu tenho convicção de que aquelas restrições ali já são superadas, por isso não vejo motivo de voltar as contas para a reapreciação do Tribunal de Contas. Peço desculpa mais uma vez, vereador, peço desculpas ao vereador Tuta pelo equívoco da palavra rejeição, quando na verdade quis dizer da restrição. Vereador Pastor Nassete Tomás de Souza. Por ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, o vereador Nino, suplente vereador. Senhor presidente, eu atentamente ouvi as manifestações e a recomendação do Tribunal de Contas. Sempre o Tribunal de Contas, ele aprova e faz uma série de observações, de irregularidade. Eu não vejo prejuízo nenhum de nós pedir um reexame dessas prestações de conta. Houve algum prejuízo para o próprio Ivo de Lagnello, quando era prefeito? Então, eu, tendo em vista a nossa responsabilidade como legislador,
de aprovar, e aprovar com aquelas observações do Tribunal de Contas, eu acredito que é bastante vago. Eu pronuncio aqui publicamente de ser um voto contrário, e eu sou favorável que seja reexaminado essa prestação de conta, tendo em vista que não vai ter prejuízo nenhum, o Tribunal de Contas vai acolher e vai exarar o parecer aonde nós estamos pertinando. Só queria deixar essa colocação, que eu acredito que é de muita importância, é de importância aquilo que nós vamos aprovar, que o Tribunal de Contas simplesmente aprova e joga a bomba na mão dos vereadores. Nós ficamos com a batata quente na nossa mão. O que é que nós temos que fazer? E a preocupação do vereador Tuta é exatamente um dia que o vereador Manuel José de Andrade, de uma forma muito sábia, ele disse, pastor Nassete, eu, por algumas vezes assinar alguma coisa, eu fui na Polícia Federal, fui chamado lá. Então, eu acredito que não vai ter prejuízo nenhum, não é para a questão das contas do prefeito, nós pedimos um reexame das contas do prefeito, e nós vamos aguardar que, em seguida, os que nós vamos pontuar, que encontramos regularidade, o Tribunal de Contas vai dizer que nós não estamos também omisso, que ele fez as pontuações do que encontrou irregularidade, inclusive com multas, porque ali já está penalizando também, dando as multas que tem que pagar. Então eu sou favorável que seja reexaminado essa prestação de conta, e nós vamos ter a felicidade de não ser denunciado ao Ministério Público de um ato que passou desapercebido de nossa parte. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Salete Orlandina Cardoso. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, muito boa noite. Primeiramente, senhor presidente, da mesma forma que o vereador Manuel Ayrton também se manifestou com relação a ter vindo para essa casa qualquer conta com o pedido de reprovação do Tribunal de Contas, eu também gostaria de corrigir o vereador Douglas Borba. Infelizmente foi seu trabalho de curso, mas infelizmente, né, aqui deu uma conotação, mas é só para retificar. Na verdade, vereador, uma parte, se me permite. Só um minutinho, vereador, não me dê a parte, só deixa eu terminar o meu raciocínio, depois eu lhe dou a parte. Somente, às vezes a gente pega meio bonde andando, é meio problemático mesmo. Eu fiz questão de manifestar por esses dois motivos. Primeiro, porque eu nunca participei de uma votação pedindo a rejeição de contas. Tenho orgulho de estar aqui nessa casa já no seu 8º ano, e nunca aconteceu isso. Que aconteceram algumas restrições, aconteceram. Várias. Somente este ano foi pedido o reencaminhamento. Outros anos não aconteceram isso, inclusive. Todos eles têm manifestação do Tribunal de Contas com esses adendos. E quando se fala assim, não há prejuízo, vereador Nassete, há prejuízo sim. Há prejuízo, porque há 3 anos atrás, o Ministério Público Municipal denunciava publicamente o erro em estar liberando recursos para a Exponáutica Big Fest. Esse era o pronunciamento da nossa promotoria. E ainda assim, nós, vereadores, aprovamos. Então, na realidade, o Ministério Público, bem como o Tribunal de Contas, é um órgão norteador. Só que a gente também tem que ter um pouquinho de coerência. Porque as rejeições, os adendos que vieram na prestação de contas, gente, não é um problema que gerou realmente um prejuízo ao erário público. São erros que a gente sabe que todas as prestações de contas existem. E se a gente se apega a tão pouco, quando a gente diz assim, não estamos dando prejuízo, dá prejuízo sim, pastor Nassete. Eu tenho um problema de prestação de contas com um errinho bem pequenininho e dá problemas. E isso não me bate na vara comum.
Então é natural, eu vou defender sim, porque eu acho que o prefeito do Castelo não está na vala comum por causa desses adendos. Não considero, vou votar contra, vou votar a favor da aprovação da prestação de contas, contra o requerimento, porque não o coloco na vala comum, porque não houve um desvio, porque não houve uma denúncia no Ministério Público sobre qualquer recomendação ali. E se houve, também não teve um manifesto e uma comprovação de que realmente o coloca na vala comum. E votar contra essa aprovação seria colocá-lo na vala comum. Então, só queria realmente registrar essas questões. Nem sempre o Tribunal de Contas ou o Ministério Público tem toda a razão, eles simplesmente atentam, porque são órgãos mais técnicos. Agora, não significa que realmente causaram danos ao erário público. E simplesmente também, vereador Douglas, somente para me manifestar sobre a questão, porque realmente, acho que Vossa Excelência já pediu desculpas, mas somente para registrar também, graças a Deus, e tomara que participe muitos anos, essa vai ser minha luta, e que nunca tenha que votar por uma rejeição de contas nessa casa, porque é assim o meu desejo. Obrigado. Muito obrigado. Continue em discussão. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados visitantes, munícipes que nos dão a honra da visita nesta noite, um abraço também aos ouvintes da Rádio Biguaçu, assim como os internautas que nos acompanham neste momento. Eu gostaria de dizer que essas discussões em todos os parlamentos, elas são absolutamente normais. O cidadão comum às vezes estranha que aqui a gente debate, a gente usa umas palavras às vezes até com uma certa energia contra um colega, mas isso é perfeitamente normal em todos os parlamentos. Aqui a gente discute, aqui a gente debate. Essa é a essência do poder legislativo. No poder executivo, não. No poder executivo, o prefeito tem que construir uma equipe coesa, uma equipe de um norte único. Mas nos parlamentos, isso é perfeitamente normal, esse debate, isso é até bom dizer, porque algumas pessoas que não estão muito acostumadas com essas discussões podem estranhar. Então, aqui, o posicionamento da oposição, a forma com que o vereador Vilmar trouxe aqui, é perfeitamente aceitável, é compreensível. Ele já passou pelo Executivo Municipal, já teve uma experiência de executivo, respeitou a Câmara Municipal, sabe que a Câmara é assim mesmo, o Poder Legislativo é assim mesmo. E esse requerimento, vereador Vilmar, principalmente a Vossa Excelência e os demais que subscreveram o requerimento, eu acho que já cumpriu o seu papel. Eu acho que Vossa Excelência já teve a oportunidade, veio aqui, debateu, apontou as irregularidades, mas vamos analisar com calma. Será que necessita nós devolver essas contas? Ô Tuquinha, por gentileza, Tuquinha, você não é mais vereador. O nosso regimento diz que não há permissão para manifestações. E Vossa Excelência parece que ainda é vereador, vem aqui, se senta na 11ª cadeira e quer fazer gestos e aplausos ou rejeição ou acenos, querendo influenciar a palavra de um vereador. Por gentileza, vamos se colocar, cada qual no seu lugar. Então, como eu estava dizendo, eu vejo que não há necessidade em devolver essas contas. As rejeições são mínimas, realmente são mínimas. Como foram mínimas as observações do primeiro ano da administração do Tuta? Foram mínimas. Do segundo, do terceiro, no quarto ano que acontece, às vezes, umas observações um pouco mais divergentes. Foi o que aconteceu com as contas de 2008. E por isso, naquele momento, entendeu-se que deveria ser devolvido. Olha, essas contas de 2008 vão ser reanalisadas, daqui a pouco vem para cá, talvez aquelas divergências vão ser esclarecidas, nós vamos ter a oportunidade de aprovar, o Ivo é nosso amigo. O Ivo é nosso amigo, nós não estamos aqui contra as pessoas.
Nós estamos debatendo contra questões administrativas. Então eu faço um apelo aos vereadores que pedem essa devolução das contas de 2010. Pensem que daqui a pouco aquelas contas virão para cá, nós vamos aprovar. Se as divergências forem resolvidas, vamos aprovar. O que veio ali, o próprio depoimento do vereador Vilmar aqui, vereador Tuta, de que no início do processo chegou a ser aplicado multa, isso já foi respondido, já foi superado, tanto que no final da análise desse processo, o Tribunal de Contas nos encaminha um relatório pela aprovação, apontando mínimas restrições. Então, olha, senhoras e senhores, meus colegas vereadores, eu acho que a gente deveria aprovar essas contas. Virão depois as contas, aquelas que a gente devolveu para nova aprovação, nós vamos ter o prazer de analisar com toda calma, com toda tranquilidade. Vamos analisar com racionalidade. Eu acho que não é só por vamos dizer assim, talvez uma pequena represália, porque aquelas foram devolvidas, vamos devolver essa, mas são completamente diferentes as situações. Então eu acho que a gente não deve, apesar de compreender que esses debates no Poder Legislativo são compreensíveis, são naturais e são até salutares, nós temos que analisar com frieza. Então eu peço aos vereadores que subscreveram esse requerimento que o retirem ou concordem com a aprovação dessas contas. E vereador, uma parte, por favor. Pois não, vereador? A qual requerimento Vossa Excelência está O vereador Tuta fez um requerimento na tribuna de que as contas fossem rejeitadas. Na tribuna, não é um requerimento escrito. Mesmo ontem, hoje não cabe mais entrar um requerimento verbal. Qualquer outro documento que não foi lido. Por isso que ele fez aqui na tribuna em forma verbal nos debates do processo. Então, é isso que eu estou me referindo. Obrigado. Então, eu sugiro, aos vereadores que subscreveram, é um documento que eles fizeram, está ali, manifestaram a sua posição, é compreensível, mas vamos aprovar essas contas. Às vezes, as divergências apontadas pelo Tribunal de Contas são mínimas, e eu acho que a gente deve fazer isso. Isso aconteceu nas contas de 2009, nas contas de 2010, nas contas de 2011, nas contas de 2012, muito provavelmente, que é um ano eleitoral, vão ter divergências um pouco maiores. É preciso muito mais cuidado. O prefeito Castelo sabe disso, que neste ano em curso, ele vai ter que ter cuidado redobrado para cumprir o relatório, para o orçamento, para cumprir as verbas mínimas para saúde e educação, porque o ano eleitoral as coisas são um pouco diferentes. Mas essas contas de 2010... Senhores vereadores, vamos aprovar porque, olha, dificilmente a gente vê uma análise de umas contas com divergências tão pequenas e tão mínimas como essas de 2010. Muito obrigado. Vereador André Clementino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, Muniz aqui presente, meu muito boa noite. Eu não gostaria de votar contra as contas do prefeito Castelo, mas do jeito que a gente está observando, o pedido do vereador Tuta não vai ser aprovado, pelo que eu estou observando, conforme o discurso dos vereadores, dos nossos colegas. Mesmo assim, eu vou registrar aqui que eu vou votar a favor, vereador Tuta, do seu pedido, tá? E se caso não passe, sou contra as contas. Infelizmente, não estou preparado para votar hoje as contas. Acho que se existem restrições, tem que voltar. Como voltarem as contas do ex-prefeito Tuta e ex-prefeito Ivo. Então, por que para um voto, para outro tipo de voto? Tá? Não tenho nada contra o prefeito Castelo, não gostaria de votar contra as contas dele. Mas tem dúvidas, tem bastante. Ou o parecer está certo ou está errado. Não existe. Tem coisinhas, pouquinhas coisinhas, não existe. Ou está certo ou está errado. Então não dá para votar na dúvida. E eu tenho dúvida, então eu vou votar a favor, vereador Tuta, de seu pedido e também contra as contas se elas entrarem hoje. Se não voltarem para o tribunal, meu voto é contrário. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Manuel Ayrton Pereira. Pois não, Senhor presidente, eu até de início, no meu pronunciamento, eu quero pedir até que releve a discussão com Vossa Excelência, que me alterei um pouco. Peço desculpa, vereador, mas a gente, quando se sente assim, no mínimo ofendido, a gente acha que tem que se defender.
e dizer que aqui no Tribunal do parecer do Tribunal de Contas, ele é bem claro. Emite parecer recomendando à Igreja Câmara Municipal de Biguaçu a aprovação das contas anuais do exercício de 2010. E não fala nem em olhar em restrições remanescentes. Aí adiante ele diz sim, recomenda à Prefeitura Municipal de Biguaçu, com o envolvimento e responsabilização do órgão de controle interno, a adoção de providências para a prevenção das seguintes deficiências apontadas. Então, ele achou algumas deficiências, só que não é nada grave, não é nada, nenhuma irregularidade. Se fosse alguma coisa irregular, ele, quando emitiu o parecer para nós aqui, ele diria, vamos prestar atenção nas restrições. Então, ele não achou restrição, ele achou alguma coisa que... Aqui diz o seguinte, ó. Um dos itens, divergindo no valor de R$ 19.520 apurado entre a variação do saldo patrimonial financeiro ou resultado da execução orçamentária. Então, a aplicação foi de R$ 19.000 a mais que tinha no orçamento. Então, essas são o que ele pediu para que a própria prefeitura tomasse ciência e corrigisse essas deficiências que foi encontrado. Então, nada que viesse a restringir as contas. Então, eu já peço também, como pediu o vereador Braz, a vereadora Salete, o vereador Douglas, peço ao vereador Lédio também, que acompanhe a votação, e vamos votar favorável às contas, que eu vou dizer uma coisa e repito, nunca na minha vida votei contra a conta de prefeito nenhum. Nunca, porque eu vejo que muitas vezes todo mundo diz assim, vem uma restrição, mas vamos analisar. Se fosse gravíssimo mesmo, o Tribunal de Contas, ele mandaria pedindo a rejeição das contas. Então, se ele não pede, nós temos todas as autoridades, o plenário é soberano em aprovar essas contas do prefeito. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito, ele está ali na maior lisura, fazendo o que o município quer de bom, não querendo afetar os cofres públicos do município. Então, eu só peço a aprovação dos novos vereadores. Continua em discussão, vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Pediria, se eu puder falar aqui, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu só gostaria de constatar que cada caso é um caso diferente. Aqui, o tribunal, ele aponta uma irregularidade de uma licitação da contratação de uma empresa de consultoria. Essa empresa, pelo qual ela não poderia ser aditivado o contrato. O prefeito ou a administração pública, vamos falar, tirar o nome da pessoa, mas sim o gestor, o administrador, ele não respeitando a decisão e o pedido do Tribunal de Contas, ele renova um contrato da empresa. E não só uma vez, 2 vezes ele comete o mesmo crime. Agora, o que pode ter acontecido, e é isso que eu gostaria que o tribunal passasse para nós aqui, por que isso aconteceu? Porque todos nós soubemos que a primeira conta, uma licitação, quando ela tem problema, o Tribunal de Contas, ele pede realmente que as contas sejam registradas ou analisadas. E aí que me deixa aqui, de repente, nada pode ter sido passado por cima, vereador. Agora, eu acho gravíssimo, sim. É uma licitação, é contratação, é dinheiro público, pode ser 10 pila ou aqui, e foi mais de 300 mil reais. Que talvez daria para comprar um uniforme, daria para pagar o material escolar das crianças, daria de manter a nossa escola de música até mais melhor, enfim, daria. Não é em relação a R$19 aquilo. Isso foi visto e apontado. Tem toda a ordem de pagamento aqui dentro, foi feito a pagamento para a empresa, tem aqui os aditivos, que a gente tem os aditivos todo, que foi feito. Então, foi incoerência, o prefeito sabia, a administração sabia que não podia renovar, o Tribunal de Contas não multou em R$500. Por que renovaram? Por que não fizeram a nova licitação com a tomada de preço? Por isso, vereador, com todo respeito, jamais gostaria de votar também contra. Mas da mesma forma que eu acho a incoerência nossa, usar de 2 pesos, 2 medidas. Assim como, talvez, no colocado o ex-prefeito
o Ivo, foi julgado na vala lama comum também. Por ter essa casa decidido, né, reapreciação das contas do vice-prefeito. Nada contra. Da mesma forma que a gente busca, e aí o Ivo não está preocupado, de querer que o tribunal analise melhor as contas dele e mande para essa casa a aprovação, eu também quero isso. É que nós, vereadores, que subscrevemos, como pastor na sete, nós queremos isso. Que o Tribunal de Contas analise isso aqui e vê. Ele poderia ter aditivado o contrato por mais 2 vezes a partir do momento que foi notificado e multado? Não. Então, por que ele fez isso? Isso é a minha dúvida e isso que eu gostaria que o Tribunal de Contas respondesse para nós. Nada contra 19 e jamais gostaria de votar contra a conta do prefeito. Eu gostaria que isso fosse esclarecido à sociedade, ao povo de Biguaçu. Obrigado, senhor presidente. Pois não, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu antes de colocar em votação, só vou colocar uma pequena situação que eu vejo. As contas do prefeito Ivo, que foram mandadas para reapreciação, também continham em seu seio o pedido para que fossem aprovadas. Assim como a conta do prefeito José Castelo de Champs, em 2010, tem algumas observações, mas pedindo para que seja aprovado. Neste quesito, as duas prestações de contas são absolutamente iguais. Desta forma, eu coloco o projeto de lei 02/2012. Qual o pedido, vereador? Não, o pedido verbal não é documental, não cabe. Qualquer pedido solicitado por escrito tem que passar antes na leitura do expediente. Infelizmente, esse projeto está na casa há 90 dias e somente agora que vai o pedido verbal. Então, desta forma, então, eu coloco o projeto em votação, solicitando aos senhores vereadores que concordarem com o pedido de reapreciação, que concordarem com a aprovação da prestação de contas, que se mantenham como estão. Os contrários se manifestem. Desta forma, com 4 votos contrários e 5 votos favoráveis, as prestações de contas, as prestações foi na solicitação do vereador André pertinente. Com os votos contrários do vereador André Clementino da Silva, Manuel José de Andrade, pastor Nassete Tomás de Souza e vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, são contrários. Os demais foram favoráveis. Eu declaro as contas do ano de 2010 da Prefeitura Municipal de Biguaçu aprovadas. Na sequência, como esta é a única matéria que poderia constar para ser analisada nesta sessão, nós passaremos à explicação pessoal. Não havendo... Eu só queria fazer um pedido, que eu gostaria que a casa encaminhasse a fita dessa sessão para o meu gabinete. Não, obrigado. Sem problema nenhum. Obrigado. Desta forma, nós queremos passar as matérias que serão deliberadas na sessão do dia 28/5 de 2012, que são os projetos de lei número 24 do Executivo em primeira votação. Projetos de lei número 17, 18, 22, 23, 30, 31, 5 e 32 de 2012 em primeira votação. Agradecendo a presença dos senhores vereadores, munícipes que nos deram a honra da presença, ouvintes da Biguaçu FM e senhores internautas que nos dão a honra de nos assistir. Eu desejo a todos uma boa noite.